Alô, amigos da RER TV, estamos aqui no Recinto Guaresque, no município de Barracão. Estou aqui ladeado pelo Rony Edson Rebelato, produtor de um projeto muito legal, falando da história, a história de um povo, a história de uma região, a Revolta dos Poceiros, exatamente o ano 1957. Mas o Rony Edson explana para nós um pouquinho do que foi essa história, esse trabalho que esta rapaziada trouxe aqui para o município de Barracão nesta data de 1º de março de 2023. Ou seja, aproximadamente, rapidinho aqui, 66 anos depois. Bom dia. Olá, bom dia. Sim, é um projeto. Nós desenvolvemos projetos na área artística, mas no caso aqui também na área histórica, né? Esse trabalho conta a história da Revolta dos Poceiros, é a nossa história, né? A história local. É uma história épica acontecida aqui e que infelizmente fica sempre um pouco esquecida, né? Esse projeto artístico é desenvolvido pela Cooperarte, é uma cooperativa de artistas aqui da região, e nós temos a felicidade de contarmos na região com o autor da obra, que é Felipe Radicetti. Esse autor é um carioca e que, quando veio morar para cá, entrou em contato com a nossa história e, sendo alguém de fora, observou a importância, viu a expressividade que ela tem, né? E que pode ser contada de uma forma poética, de uma forma musical, que é o que vai acontecer hoje à noite aqui, a apresentação artística musical, contando a nossa história, musicada através de poemas, de narrativas e de música, né? E falando da revolta em si, é algo que nos espanta, que os jovens, as crianças sequer sabem da história, né? E, no entanto, nós temos pessoas que viveram a época, ainda aqui conosco, né? Vivo, então é uma história viva, que a gente pode acessá-la ainda taticamente, né? Podemos ter o tato dela, quer dizer, podemos apertar a mão de uma pessoa que aparece nas fotos históricas embaixo da bandeira na praça de Francisco Beltrão no dia da vitória, vamos dizer, dos colonos. E é uma história viva, ainda latente, e que os jovens não conhecem ou pouco acesso têm. A importância para a nossa região, vocês estiveram em outros municípios, estão visitando, levando um pouco dessa história contada, porque aqui foi bem breve, aí há cerca de 1 hora e 15 minutos, teria assunto para ficar aqui horas e horas e dias contando, né? Rony, o detalhe, as pessoas, de repente, os internautas que vão acompanhar esta reportagem aqui na RER TV, quem eram os poceiros? Quem queria tomar essa região, quem eram os, na época, chamados jagunços, que traz essa história? Tem um livro também que conta essa história. Sim, nós temos livros, temos muito material já publicado a respeito, então basta buscar que tem bastante informação. Mas, resumidamente, a nossa região sempre foi um problema de titulação, né, das terras, e em certos momentos as companhias que vieram de fora, elas também tinham algum tipo de documentação, mas que estava sob júdice, ou então pudessem ser também titulações que não fossem válidas, né? E que vieram tentar tomar posse de algo que se achavam dos direitos, chegaram aqui, já haviam os poceiros, que seriam as pessoas que já estavam residindo no local com títulos, possivelmente, ou também sem títulos, né, mas já estavam aqui há muito tempo. Então nós tínhamos aqui índios, os caboclos e as pessoas que vieram subindo na migração, né, já estavam aqui. E quando chegaram essas companhias,
trouxeram junto consigo os jagunços, que seriam pessoas contratadas para pressionar, né, quem já estava de posse da terra, ou a adquiri-las novamente, a pagar por elas, ou a que cedessem os direitos, né, saíssem da terra. E essa indefinição jurídica de quem realmente era o proprietário é que culminou essa revolta em si, que aonde através de algumas mediações de pessoas e mais do exército, conseguiu-se chegar a um bom termo, que as companhias se retiraram e os poceiros, na época, permaneceram, e depois a situação fundiária se regularizou, e é o que nós temos hoje, a nossa realidade, que nós temos uma região de minifúndios, né? Não são grandes fazendas, exatamente porque desde a época dos colonos ganhavam a sua colônia, praticamente ali na casa de 8 alqueires, né? Então eram pedaços fatiados de terra, que foi a colonização primeira, né? Algumas perguntas eu vou fazer depois para o professor Luiz Felipe, que é carioca e que se interessou por essa história e registrou, entrevistou, enfim, trouxe para nós. Depois eu vou fazer mais algumas perguntas para ele. A parceria, Rony, de vocês estarem aqui com esse projeto, um projeto, como você já frisou, o trabalho de vocês é arte, mas também aqui fazendo parte da história, né? Porque a história faz parte da nossa arte, faz parte da nossa cultura, né? Essa parceria, o projeto de vocês, escolas, Secretaria de Educação, Cultura e o município de Barracão. Sim, é um projeto apoiado pelas leis de incentivo do Estado, né? Pela Secretaria de Estado de Cultura. Nós inscrevemos o projeto, ele é aprovado, e na sequência esse projeto ele previa estarmos passando por vários municípios. Já realizamos nessa semana Enéas Marques e Capanema. Hoje estamos aqui, ainda vamos até Barracão também, Santo Antônio do Sudoeste, Verê. Quer dizer, cidades que estavam vivas, né, naquela época, assim, vivendo o momento. E são projetos que constantemente estamos oferecendo. Aí nós localmente fizemos parceria com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Cultura local, o departamento que seja, também com a Associação Empresarial local, aqui no caso a Escoagrim, e que nos possibilita estarmos interagindo bastante com os munícipes aqui da região. Obrigado, Rony. Sucesso e parabéns pela iniciativa, por esse projeto lindo. Tinha algumas coisas que eu ouvi aqui rapidamente, não tinha ouvido ainda, mas que hoje pude aqui já fazer parte dessa história e ter algo para contar amanhã também. Isso é nossa história, né? Obrigado, Rony. Obrigado pelo espaço. Luiz Felipe, vem para cá, por favor. Falar um pouquinho desse projeto. Escritor carioca que se interessou pela história da nossa região aqui de fronteira, Paraná, Santa Catarina, mais especificamente falando aqui do Paraná. A Revolta dos Poceiros, esse nome é forte, né? Bom, muito obrigado, quero saudar você e a todos os espectadores desse nosso encontro aqui. Hoje nós realmente dedicamos uma manhã para conversar com os estudantes aqui sobre essa história, que é uma história deles, né? Muito mais do que minha, né, que é um carioca que está visitando, né, a história é toda deles. E, na verdade, eu vim trazer um relato, uma narrativa artística, depois de uma profunda pesquisa documental, e há muitos documentos importantes, inclusive alguns vídeos na internet, no YouTube, que as pessoas podem acessar sobre a Revolta dos Poceiros, e que me deu a dimensão dessa história que é incrível. É uma vitória, né, do camponês, do colono, que se viu numa situação de poceiro com graves riscos, né, judiciais da posse da terra, mas que se transformou em riscos, não apenas para a propriedade, como riscos à vida, porque a chegada dos jagunços aqui, contratados pelas companhias, jagunços vindos de diversas partes do país, do Paraná, mas de outros lugares também, vieram para pressionar os poceiros a pagarem por uma documentação fajuta. O nome, quando se fala a Revolta dos Poceiros, ele é forte e como já o Felipe falou,
teve mortes, teve famílias mortas, né, crianças. Esses relatos. Existem pessoas que viveram aquele momento, hoje ainda em vida, para ainda relatar algo a mais sobre este acontecido? Tem ainda várias pessoas vivas e nós acreditamos que em todas as cidades dessa região do sudoeste do Paraná. Em Beltrão tem vários, em Pato Branco, mas aqui teve também uma grande participação, não apenas como vítimas que foram pressionadas aqui, mas como colonos que se deslocaram para Pato Branco e Francisco Beltrão, se uniram para formar um grande grupo de 6.000 poceiros presentes no dia 10 de outubro de 1957 em Francisco Beltrão, e que foi o confronto que definiu o futuro. Eles venceram pelo número, pela organização, realmente estiveram unidos para a luta pelos direitos deles. Agora, vários já faleceram, então isso quer dizer, isso aponta o alarme para a gente, que essas pessoas estão muito idosas, que vão desaparecer nos próximos anos. É muito importante que a gente possa, desde já, né, nos mobilizarmos para dar voz a essas pessoas que ajudaram a construir a história do sudoeste do Paraná. Uma pergunta que de repente eu deveria ter feito lá no início, mas agora me reportei aqui quando você falava. Esse interesse, por que esse interesse, você como carioca, como que um carioca vem parar no sudoeste do Paraná, Francisco Beltrão, e toma esse interesse por essa história? Olha, eu sou compositor, né? Músico-compositor. E o compositor pode morar em qualquer lugar. Não precisa... Hoje, com a internet, eu continuo trabalhando normalmente, morando em Francisco Beltrão. Eu conheci minha esposa, professora da UniOeste em Francisco Beltrão, vim para cá, né? Então, é o amor que vai dando o destino das pessoas, né? Então, eu aqui presente, logo que eu cheguei, fui conhecendo os primeiros amigos dela primeiro, que depois se tornaram meus amigos também, que começaram a relatar essa história. Olha, aconteceu aqui, ainda de uma maneira assim, quase anedótica, né? Falando assim, olha, aconteceu aqui. Aí você diz, mas peraí, deixa eu entender melhor isso aí que você está falando, que isso aí é muito sério. Você está falando aqui, a gente está tomando vinho aqui à noite, numa sexta-feira, mas o que você está falando é muito importante. Deixa eu ver isso de perto. Quanto mais eu pesquisei, mais eu descobri que a história é incrível, é impressionante, é um fato social total. Acho que todos os sociólogos se interessariam em se debruçar sobre isso, historiadores, e o que nós percebemos é que há algumas pessoas que têm a iniciativa de documentar, de manter esses documentos vivos, mas, de uma forma geral, nós vimos que as novas gerações estão desinformadas sobre esse papel desses ancestrais, que são os avós deles, né? Que foram os desbravadores da nossa região. Exatamente. E isso é fundamental, que eles possam retomar esse contato com a história dos seus ancestrais, para a gente cultivar uma coisa muito importante numa sociedade bem-sucedida, né? Que é o sentimento de pertencimento a uma comunidade. Fala no filme, no que a gente assistiu, nos relatos, em Jagunços, os poceiros que se uniram de uma forma ou de outra, foram se unindo, somando forças. Quais eram os tipos de armamentos utilizados, sendo para o ataque ou para as defesas dos jagunços? Olha, era uma disparidade de forças muito grande. Quer dizer, os jagunços, eles ali eram um braço armado, eram milícias armadas das companhias. Quer dizer, o inimigo eram as companhias, né? Então, mas quem está ali na terra, né, no confronto, eram essas milícias. Os jagunços eram armados da melhor maneira possível. Eles tinham até metralhadora. Enquanto que os poceiros tinham espingardas de caça normais da época, revólveres. Então, eles no dia 10 de outubro de 57, em Francisco Beltrão, tiveram que vir com facões também, enxadas, ou então um pedaço de pau. Era o que tinha. Era a defesa. Desculpe. Era o que eles tinham para se defender. Poucos tinham espingardas, mas eram 6.000, né? Então, eles tinham a força, a potência capaz de vencer os jagunços.
dessa época, 1957, anos anteriores, em que aconteceu o que está escrito nessa história. A importância da imprensa. Especificamente, você coloca, inclusive, o nome da emissora, Pato Branco, o rádio, a imprensa. Ela foi fundamental, ela teve influência. Qual foi a importância da mídia, da imprensa da época? Uma importância como ela tem hoje, né? É muito importante. Por quê? Porque ela institui os fatos que ocorreram, né? Então, nós tivemos um papel, acho que o papel central que nós estávamos conversando há minutos atrás foi da Rádio Colmeia em Francisco Beltrão e em Pato Branco. Essa rádio manteve as pessoas no campo informadas, porque o rádio já era um aparelho que pertencia ao mobiliário de todo mundo, era como a televisão é hoje. Né? O rádio já era uma presença em todos os lares. Então, essas pessoas tinham acesso às informações, sabiam quem tinha morrido, quem tinha sido assassinado, para onde estavam se movendo as milícias, todos esses assuntos. Inclusive, quando houve a mobilização, o chamado à luta. Mas, acho que eu queria chamar a atenção, que a imprensa escrita também participou disso, noticiando. Teve os jornais de Curitiba, mas também as revistas no Rio de Janeiro. Até mesmo a revista Cruzeiro, que era uma revista famosa em todo o país, trouxe uma matéria grande, importante sobre isso, né? Esse material encontra-se documentado na Biblioteca Nacional, em vários locais a gente pode acessar e ver como o país estava assistindo esses fatos, essa violência acontecendo aqui no Sudoeste. Felipe, algo que eu não mencionei, que você gostaria de frisar e transmitir aos nossos internautas, e uma outra pergunta que eu gostaria de fazer também. Hoje, os nossos governantes, os políticos, como assim é conhecido publicamente, eles poderiam estar usando esse acontecimento para estar explorando algo para a nossa cultura, historicamente falando, aqui para o nosso Sudoeste? Bom, qual foi a primeira pergunta? Que eu fiquei prestando atenção na segunda. Qual foi a primeira? Vamos lá para a segunda, então. Os nossos políticos hoje, eles poderiam estar explorando esta história desse acontecimento aqui para o nosso Sudoeste Paraná, para levar para a sala de aula, para essa nova geração que aqui estava e que estarão em outros municípios? Bom, o político é um representante, né, eleito pelo povo. E esse assunto ele é tão importante para a construção, né, desse sentimento de pertença, desse sentimento comunal que une as pessoas em torno de uma comunidade, né? Eu acho que os políticos podem contribuir muito, criando as condições políticas, aí sim, né, no melhor sentido da palavra, as condições políticas para a difusão da história do Sudoeste, que é importante para o Sudoeste, mas eu diria que é importante para todo o estado do Paraná. Haja visto a importância e a repercussão que esse assunto teve na época, na imprensa de todo o país. Então, nós não estamos falando de um fato que se reduz apenas a uma região. Essa é uma história brasileira e ela deve ser tratada com o respeito que ela merece. Bem colocado, explanado para os nossos internautas. E a primeira pergunta que eu deixei agora para finalizar, então, algo que eu não mencionei, que você gostaria de retransmitir aos nossos internautas, à vontade. Olha, o papel da arte é intensificar a realidade de forma que as pessoas possam construir um vínculo com uma história, um vínculo com uma ideia. Então nós queremos convidar vocês para estarem à noite aqui no Centro Cultural para assistir à apresentação da cantata, mas convido todos os espectadores a procurarem conhecer mais, porque há muita documentação disponível, inclusive pequenos trechos no YouTube, que podem ser consultados para conhecer essa história, que é uma história fundante da sociedade sudoestina. RER TV, fazendo sempre muito mais por você. Um abraço a todos.